Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Está no ar o Gazeta Entrevista desta quinta-feira, 30 de novembro, último dia do mês. E para você começar bem a sua tarde, Gazeta Entrevista chega sempre com uma boa conversa, um bom bate-papo, logo após o Gazeta Alerta. Estamos juntos aqui ao vivo na tela da TV Gazeta Record, na TV aberta, na parabólica, na TV fechada e também para você nas redes sociais, você que nos acompanha pela internet. Tem Gazeta Entrevista no Instagram, tem Gazeta Entrevista ao vivo no Facebook, TV Gazeta no YouTube e o nosso WhatsApp 99989-1042. É o Gazeta Entrevista desta quinta-feira. Daqui a pouco a gente vai conversar com a secretária municipal de Assistência Social, Suelen Araújo, e também com o Coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco. Em pauta, projeto Recomeço, uma semana de manifestações e que a gente precisa esclarecer muita coisa. E o Gazeta Entrevista traz esse esclarecimento para você daqui a pouquinho. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já pode começar a participar pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Já estou esperando a sua participação, mas antes disso, olha só, para você eu trago um recado agora, principalmente para você que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A Empenha Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma inovação com uma estrutura de condomínio fechado, mas olha só que legal, sem pagar condomínio, com pista de caminhada, playground, tem beach tênis para você que nem o Egli que gosta de jogar e outras atividades. Aproveite para comprar agora enquanto estão em lançamento, que fica com um preço menor, hein? Para mais informações, o telefone está na tela, 3214.000, 3214.000 é o telefone da IP Empreendimentos, 45 anos, apaixonada por você e Rio Branco. Vamos começar o Gazeta Entrevista de hoje recebendo aqui em nossos estúdios a secretária municipal de Assistência Social, Suelen Araújo. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda. E também Coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco. Sejam bem-vindos ao Gazeta Entrevista. Agradecemos nós pela oportunidade, que a Gazeta sempre nos dá de estar falando sobre os nossos serviços, sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa gestão e fazer os esclarecimentos que são necessários. Obrigado, secretária, pela presença. Boa tarde, Coronel Falcão. Boa tarde, Gabriel. Uma satisfação estar aqui no Gazeta Entrevista, ao lado da secretária de Assistência Social do município e conversando com essa população aqui de Rio Branco, que tanto nós queremos atender da melhor forma possível. Nós vamos ter hoje uma boa oportunidade aqui no Gazeta Entrevista, com tempo, para a gente poder explicar os fatos que ocorreram nos últimos dias, principalmente com manifestações na capital da população, de moradores de alguns bairros, de algumas regiões, reivindicando a inclusão dessas famílias no projeto Recomeço. Secretária, o que ocorreu, por que ocorreram essas manifestações? Reformulando a minha pergunta. Na verdade, Gabriel, eu acho que a gente deve partir do princípio que nós tivemos na nossa capital mais de 15.000 famílias atingidas com alagação e com enxurrada. E esses 15.000, eles naquele momento, eles tiveram todo o atendimento e a atenção dada pela nossa gestão, com transparência, com legalidade e com o imediato que precisava ser feito naquela hora. O nosso prefeito, Tião Bocalon, ele tem sobre ele mesmo, de qualidade dele, a questão do cuidar das pessoas. Então, passado esse primeiro momento, que era importante ali, a cesta básica, o acolhimento, a retirada das famílias, com a Defesa Civil ali fazendo todo esse mapeamento, fazendo esse trabalho muito bem feito, que foi feito ali naquela situação de calamidade, nós temos esse bônus, que é o Projeto Recomeço. O Projeto Recomeço, ele foi idealizado e ele foi criado e hoje ele está nas ruas de Rio Branco para essas pessoas que realmente passaram por essa situação e que não conseguiram se reestabelecer nesse período. Eu gostaria que deixasse bem claro aqui para todos, para toda a população, que o Projeto Recomeço ele é
um projeto para atender as famílias em vulnerabilidade social. Eu, enquanto secretária de assistência social, eu tenho um perfil de assistência. O meu perfil de assistência é diferente do perfil de assistência do Coronel Falcão. Hoje nós vamos atender cerca de 3.000 famílias dessas 15.000. Então, é impossível a gente atender a todos. E o que tem acontecido, que são esses manifestos, são pessoas que geralmente não estão dentro desses requisitos, não estão qualificados a receber esses móveis. Nós fizemos um mapeamento onde são as nossas regionais dos CRAs que estão fazendo esse atendimento. O CRAS Ruilino, por exemplo, ele atende 42 bairros. Desses 42 bairros, 7 foram mais atingidos. E nesses 7 bairros nós atendemos mais de 700 famílias. Hoje, nós já passamos pelo CRAS Sobral e a gente está iniciando o CRAS Cidade Nova. Quando eu me refiro ao CRAS, é a regional. Então, assim, foram várias pessoas, foram várias famílias. Mas dentre essas famílias, a gente teve que ir tirando o mais necessitado do mais necessitado. Aquele idoso, aquela mãe que tem uma criança deficiente, aquela pessoa que não recuperou esses móveis nesse período da alagação até hoje. Então, o projeto Recomeço não é para lhe dar móveis, não é para repor o seu móvel que não está funcionando direito. É aquilo que realmente você perdeu naquele período e que você não conseguiu ter de volta. E vale ressaltar ainda mais, esse mapeamento dos móveis, quem deu para a gente foi a população. Não foi a SAES-DH, não foi o prefeito Bocalon, que disse o que uma família ia ganhar e o que a outra não. Partindo da lei, as nossas famílias atendidas são quem passou pelo Parque de Exposições, quem estava nas escolas abrigadas e quem a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos foi de casa em casa sobre a orientação da Defesa Civil para fazer o mapeamento de quem realmente foi atingido. Então, nós chegávamos nas casas e nós fazíamos o questionário. O que a senhora perdeu e o que a senhora não recuperou. Então, a família dizia, eu perdi a geladeira e eu não recuperei, eu perdi o fogão e não recuperei. Então, dentre isso, a gente colocava dentro desses requisitos e aí fazia essa ficha para que a pessoa recebesse esse imóvel. Como foram milhares de famílias atingidas, é lógico que o município não teria condições de repor as perdas de todos os moradores. Mas nesse processo todo, trazendo o coronel para a conversa, coronel, houve alguma falha? Ou seja, de comunicação, de estratégia, talvez de orientação com a população? Porque para ter chegado a esse ponto agora de a gente ter tido essas manifestações, como é que o senhor faria uma avaliação desse processo? Bom, Gabriel, boa tarde novamente a você que está em casa, nos assistindo. Olha, o que a gente fez a priori, né? Vale ressaltar, Gabriel, gostaria de fazer um breve histórico aqui, que Rio Branco sofreu um dos seus maiores desastres de toda a história, para não dizer o maior. Nós tivemos simultaneamente inundação do Rio Acre e enxurrada dos igarapés. Isso, naquele momento, para a população que deve estar com essa memória bem fresca na sua mente, nós estávamos com 40 centímetros de água aumentando por hora. Então, praticamente não tinha tempo para dar o socorro necessário, para retirar móveis e tudo mais. Então, essas famílias acabaram perdendo muita coisa. Transbordou, como eu disse para você, o Rio Acre juntamente com as igarapés. E aí nós tivemos, eu vou só aumentar um pouquinho o número que a secretária informou aqui, de 15.000 famílias para 17.000 famílias. Foram mais de 17.000 porque a gente está voltado mais para a zona urbana, mas nós temos também a zona rural, que tiveram 21 comunidades atingidas com essa inundação e esse transbordamento dos igarapés. Então, isso é muito grande, muito grande. O que a Prefeitura de Rio Branco, através da Defesa Civil, que é o órgão responsável para comandar o socorro e a resposta naquele momento de desastre, em parceria com o Estado do Acre, com o Corpo de Bombeiros, por exemplo, nós retiramos essas famílias, levamos para abrigos, colocamos em escolas, colocamos no parque de exposição e o evento ele foi evoluindo a cada vez, cada dia mais ele foi evoluindo. Então nós precisamos atender da melhor forma possível. Todo esse socorro foi prestado imediatamente, aqui é bom lembrar, por isso quero fazer só um histórico rápido, imediatamente após, 3 dias depois do desastre, a população inteira estava recebendo cestas básicas da prefeitura e todo tipo de socorro necessário. Tanto que hoje a gente continua atendendo. Um desastre desse tamanho
Eu falei para o prefeito na época, prefeito, nós no mínimo vamos levar até o fim do ano para poder restabelecer o cenário. Ele até achou que era muito tempo, e não é. Nós estamos já entrando no mês de dezembro, ainda estamos atendendo o desastre, e esse desastre ainda vai percorrer um pouquinho mais de tempo. Tá, o que que ocorre? O prefeito, né, a Prefeitura de Rio Branco, ele quis ir além do socorro, além daquele momento do desastre, que é o pós-desastre. Então foi quando surgiu a ideia do projeto Recomeço. Né? A secretária de Assistência Social, que aqui está conosco, né, nós nos alinhamos de maneira que nós pudéssemos fornecer assistência social, todo o mapeamento da cidade. E eu quero dizer para você que nos assiste aqui, que só de material digital nós temos 40 gigas em relação ao todo o mapeamento da cidade. Tem todos os bairros, todas as ruas, nós temos tudo o que aconteceu mapeado. Evidentemente, como a secretária bem colocou aqui, parcela dessa população enorme, nós estamos falando aqui de 90 mil pessoas, ela está sendo assistida de novo. É bom que a gente diga isso, está sendo assistida uma outra vez, que é o pós-desastre. E essa ideia de levar móveis para as famílias, uma ideia muito boa, né? Porém, que deve seguir certos critérios. Os critérios da assistência social aplicados, eu nem vou falar disso, que a secretária está aqui para falar disso também, são critérios nacionais. Então não é um critério apenas do município, apenas do estado, e nem do nacional, onde também a Prefeitura de Rio Branco, ela se advém dos recursos federais, dos ministérios, e é uma lei que tem que ser seguida. Então, diante desses critérios, essas famílias foram selecionadas para poder receber esse benefício que é o Projeto Recomeço. Agora, concomitante com o Projeto Recomeço, nós temos também a Operação Recomeço com Dignidade, que são a distribuição também de ajuda humanitária, outra vez, para as famílias. E deixar bem claro aqui, nós estamos fazendo uma outra vez, com uma certa distância da primeira vez, por quê? Porque as famílias precisam de um tempo para entrar no critério de ser atendido por uma segunda vez. Agora, o que ocorre, Gabriel? Nós detectamos várias coisas aqui, nós não estamos dizendo que nenhuma família não está no critério, ou que uma família tem privilégio sobre a outra, ou que tem preferência. Absolutamente não é isso. Nós dizemos assim, eu vou dar só o exemplo da questão da ajuda humanitária. Pessoas que já receberam a ajuda humanitária pela Defesa Civil, Prefeitura de Rio Branco, eles estão indo outra vez no nosso galpão para receber. Então é preciso ter um critério e um controle muito grande. E também entender quais são as motivações que levam as pessoas a fazerem esse tipo de manifesto, esse tipo de situação. É lógico que nós entendemos que o manifesto popular é legítimo, é um instrumento que a população tem de se fazer, de chamar sua atenção e de fazer presente. Eu acredito muito que falta esclarecer à população a questão dos critérios, porque aqui já começou a chover mensagens aqui, e por exemplo, a Celeste, e lógico que uma outra família que acabou perdendo tudo mesmo, pode ter ficado fora. E ainda há tempo para se corrigir isso. Por exemplo, a Celeste, ela mandou mensagem aqui, ó, sofri na alagação, moro nos Carpaços e perdi tudo. Preciso de ajuda. Não sei como está a situação da Celeste, mas será que ela se enquadra nesses critérios? Vamos aproveitar, secretária, para esclarecer que critério é esse. Chegou água na rua onde eu moro, por exemplo. Eu, Gabriel, vou citar como um exemplo. Mas a água não invadiu a minha casa, a água chegou no meu quintal. Eu faço parte, eu tenho direito a receber alguma coisa, ou eu perdi tudo. Quem se enquadra nesse critério? Gabriel, eu até concordo. Porque nem todos foram para o parque, nem todos foram para um abrigo, muitos foram, talvez a maioria foi para casa de parentes e amigos. Exatamente, é por isso que eu digo, eu até concordo que pode faltar um pouco mais de informação. Porque tanto eu, quanto o Coronel Falcão, quanto o nosso prefeito, desde a nossa primeira entrevista falando do recomeço, desde falando da lei, que passou pela Câmara, que foi avaliada, que foi legitimada, ficou claro ali o que seria e para quem seria. Eu entendo sim que pode ter uma família, porque nós encontramos várias situações, pessoas que já não moram mais naquele local, pessoas que alugaram a sua casa e hoje estão em um outro local, famílias que eram da zona rural, que estão aqui com a gente, né, na zona urbana, ou ao contrário. Então, essas situações do dia a dia, nós encontramos várias situações. Só que, assim, o que vale esclarecer e o que são requisitos, bem como o nosso Coronel Falcão aqui falou, não é partido da
Secretaria de Assistência. Não foi a secretária que escolheu quem vai receber e quem não vai. A assistência social, ela faz um socioeconômico. Então, todas essas famílias que passaram pelo parque de exposição, que passaram pela escola, ou que a secretaria foi lá na casa, porque quem não estava nem no parque de exposição e nem na escola, mas que foi atingido, nós fomos na casa. Nós fomos lá perguntar para a família, a gente bateu de porta em porta. Então, é feito um socioeconômico, onde a gente vai avaliar a renda, se tem a deficiência dentro de casa, se tem o idoso, se tem a vulnerabilidade social, se a área que ela está é pior do que outras, porque, como ele disse, a gente não está aqui para dizer quem foi e quem não foi. Na mesma rua, nós temos várias situações. Nós chegamos em rua que a casa era a nível da rua. Então, a água entrou 2 metros de altura dentro dessa casa, 1,5 metro de altura dentro dessa casa. Na mesma rua, já tem uma casa que ela é suspensa. Então, ela está 2 metros de altura do nível da rua. Então, nessa casa, a água não entrou. Então, algumas vezes a gente foi questionado, porque o vizinho recebeu e o outro vizinho não recebeu. O vizinho dessa primeira casa, ele é beneficiário do Bolsa Família, ele tem 3, 4 filhos, a única renda que tem é o benefício. No outro vizinho, o marido trabalha, a mulher trabalha, eles têm uma outra fonte de renda. A casa dele, a água foi só no quintal, não entrou dentro de casa. Se foi pela enxurrada, que ele não teve tempo para tirar o móvel de dentro de casa. Se foi a alagação, que ele foi acompanhando o subir dessa água. Então, é como eu lhe disse, nós tivemos muitos bairros atingidos. Mas teve bairro que a família teve tempo para sair de dentro de casa. Já teve outras que acordaram com a água dentro de casa. Então, tudo isso foi avaliado, tudo isso foi analisado. É por isso que a gente tem que deixar claro para a nossa comunidade, para nossas pessoas, para a população de Rio Branco de um modo geral. Ser alagado não significa ter benefício. Isso tem que ficar claro. Na mesma regional, na mesma região. E o nosso papel aqui, tanto enquanto Secretaria de Assistência, quanto Defesa Civil, quanto a gestão de um modo geral, é que esses móveis cheguem para quem realmente precisa. O que eu penso, e eu sempre reflito, converso muito com o coronel, é que assim, um projeto tão bonito, uma coisa que está trazendo felicidade para tantas famílias, vocês não imaginam o quanto é gratificante a gente entrar numa casa, entrar num beco, entrar numa rua que os meninos têm que criar condições para a gente poder entrar com a cama, entrar com a geladeira, entrar com o fogão. Os depoimentos que a gente tem recebido, sabe? Eu nunca tive uma geladeira nova, que eu inaugurei essa geladeira. Eu cozinhava até ontem num fogareiro. Então, é um projeto que parece que o mais importante hoje é quem está fechando a rua para brigar por uma situação. A nossa equipe da Secretaria de Assistência Social, ela foi na Vila Maria, ela foi no bairro da Paz, ela conversou com os responsáveis e aquelas pessoas que estão dentro dos requisitos, que estão cadastradas, elas vão receber os móveis delas. Não precisa isso. Foi mapeado e foi cadastrado. Só que nós trabalhamos dentro da legalidade. Não é com a manifestação, não é com o fechar da rua, né? Não é quem grita mais alto que vai receber. Mas geralmente quando chega nessa situação, secretária, é porque a população, eu gosto de defender a população aqui. Eu também. E porque quando chega nessa situação, a população já procurou outros meios. Às vezes a população pode não ter razão, mas a população está no direito. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e eu quero saber da secretária e do Coronel Falcão, se alguém está se sentindo injustiçado, o que pode fazer para tentar ter o direito também de ir atrás do benefício, qual deve ser o caminho. Você que está em casa pode participar, pode mandar sua pergunta no 99989-1042, é o WhatsApp do Gazeta Entrevista. A gente volta já.